a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Senhor, que neste dia possamos aprender o perdão, possamos aprender a libertar o nosso coração de todo rancor, de todo ódio, de toda vingança. Que o nosso espírito se abra à Tua palavra e aprendamos contigo a viver o amor aqui e agora. Amém. O evangelho de hoje que vamos rezar no dia 13 de agosto é o evangelho de Mateus capítulo 18, de 21 a capítulo 19, versículo 1. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe servia, que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagassem toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que aprendemos com este relato? O que ele nos ensina? Se preciso, escute outra vez, leia outra vez, tome a sua Bíblia e aprofunde, deixe que essa palavra ressoe dentro de você. Que lição, que mensagem, que sentimentos vêm dentro de mim? Hoje vemos o evangelista Mateus nos ensinando sobre o perdão. Como padre, a gente escuta tantas vezes as pessoas que vêm conversar ou confessar e dizendo: eu odeio fulano, fulana, ou então eu não consigo perdoar. E eu acho interessante porque, mesmo sendo uma coisa tão forte, é interessante a gente ver a sinceridade. A sinceridade que está no coração. A luta pelo perdão. A luta
por querer e desejar alcançar a graça do perdão, que não é fácil. Já outras pessoas sentem, experimentam o amor de Deus, o perdão de Deus, mas elas não têm o desejo do perdão. Elas agem assim como este homem de hoje, contando, medindo com uma régua, com uma medida muito curta, e não admite que ninguém falhe consigo, mesmo tendo ela falhado profundamente em sua vida com outras pessoas, e mesmo ela recebendo perdão, ela não aprende a perdoar. A lição que tiramos hoje é que perdoar nos traz também uma experiência que nos transforma, que nos liberta e que nos salva. O perdão faz bem a quem perdoa. Nos salva, nos liberta, nos coloca no caminho de Jesus, nos coloca no Evangelho. Por isso, que a nossa medida seja a medida do Senhor. Que nós não nos fixemos na nossa mesquinhez, que é própria, em nossos limites, em nosso coração tão apequenado muitas vezes, mas sejamos homens e mulheres do perdão. Que a gente aprenda com Jesus essa história aqui desse patrão. Às vezes parece até que o patrão é meio cruel também, porque ele se irrita, não é? Com aquele servo mau. E assim que o Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. É uma atitude um pouco dura, não é? Eu não acredito profundamente que Deus ele possa agir assim, com essa medida tão curta. Acho que o coração de Deus é muito mais do que isso. Ele não vai agir como esse patrão, como esse senhor. O coração de Deus é muito maior. O coração de Deus é muito cheio de misericórdia. Agora, nos é interessante para que a gente aprenda que quando a gente perdoa, na verdade, a gente está nos libertando, se auto-libertando do ódio. Porque o ódio nos destrói. O ódio nos limita tanto. O ódio nos faz pessoas tão mesquinhas. Ah, padre, mas a dor foi grande. É, mas o ódio te apequena. Perdoar não significa dizer concordar com o que o outro fez, ou a outra. Perdoar nos coloca à altura de Jesus. E por isso que eu acredito que, mesmo quando a gente não consegue perdoar alguém, porque às vezes a gente sofreu tanto, foi tão ferido, a gente deve sim olhar para Jesus na cruz e entender a forma como Deus ama e como Deus perdoa. Porque Deus perdoa. E Jesus mesmo pediu, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós agimos sem saber o que estamos fazendo. Por isso eu acredito profundamente que a misericórdia de Deus nos afeta, nos atinge e nos salva. Aprendamos dele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aprendamos dele a perdoar sempre, a amar sempre. E peçamos a Nossa Senhora que nos coloque no caminho do perdão, que nos coloque no caminho da esperança, que nos coloque no caminho do amor, que nos coloque no caminho da esperança. Deixemos que estas palavras ainda nos toquem profundamente. Façamos um pequeno momento de silêncio e não esqueça de compartilhar, de levar essa mensagem de amor a tantas pessoas que ainda odeiam, que não conseguem se libertar, que não conseguem ampliar o seu coração. Amém.